Algum tempo atrás, eu comecei a ter dores de estômago. E aí comecei, né, nas fezes tinha sangue e tudo mais, falaram pra mim que era colite ulcerativa, depois falaram pra mim, não é colite ulcerativa, a gente não sabe o que que é, e faz endoscopia, e faz gastro e tudo mais. E aí quando eu comecei a utilizar os óleos essenciais, eu pensava que o que eu tinha era grave demais. Né? Sabe, quem aqui nunca pensou? Quem é que já falou pra vocês assim, não, mas o meu problema ele é grave demais, olhinho assim não funciona, eu tomo remédio tarja preta. E aí eu fui diagnosticado com doença de Crohn e faz com que tenha feridas, né, desde a boca até o ânus. Então todo o seu trato digestivo ele pode produzir essas feridas. Eu comia e aí eu tinha restrições de glúten, lactose, óleo, açúcar, tudo isso me trazia diarreia, né? Até que chegou num momento onde eu fiquei 25 dias com diarreia, fui internada, tava magra, magra, magra. E era assim, ó, tramal na veia, queimaram minhas veias ficavam roxas, eu fiquei cheirando remédio e eu tomava mesalazina, que é um remédio extremamente caro, que tirava a minha dor, mas eu não tava melhorando. E aí eu decidi mudar tudo. Falei, não, chega de tomar esse mundo de remédio, eu já conheço os óleos essenciais, vou começar a usar os óleos essenciais ao meu favor. O meu problema é digestivo? Ótimo, fiz uma desintoxicação com limão, porque eu já tava fedendo o remédio, literalmente. Ninguém sabia como resolver o meu problema. Eu não podia comer nada, eu tava o tempo todo infeliz, porque, gente, nós somos seres sociáveis. Sentava pra comer, todo mundo comendo lá arroz, feijão, não sei o que lá, e eu não podia. Então, eu falei, então tá, se a minha questão é digestiva, vamos lá. A gente fez uma desintoxicação e depois eu comecei a utilizar esse óleo essencial aqui, o nosso omeprazol natural. O Zengest é um mix de óleos essenciais para o sistema digestivo. Ele tem erva doce, tem cominho, ele ajuda o nosso sistema digestivo a ficar equilibrado. Se você tem o intestino solto, ele vai ajudar a prender, se tem preso, ele vai ajudar a soltar, se você tem problemas digestivos, ele vai funcionar como um gastroprotetor. E eu comecei a tomar 2 gotinhas de Zengest antes de cada refeição. Se eu fosse comer glúten, se eu não fosse comer glúten, eu tomava Zengest, porque não é o equilibrador do sistema digestivo. Minha questão era no sistema digestivo. E aí, anota essa dica aqui. Muitas vezes você usa um óleo essencial pela função orgânica dele, ele é digestivo. Mas às vezes, assim como a doença de Crohn, ela não é emocional. Então, às vezes, a sua dificuldade é digerir uma emoção. Às vezes você não está conseguindo digerir o que as pessoas falam para você. Às vezes você não está conseguindo digerir a opinião do seu patrão em relação a você, a opinião das pessoas em relação a você, ou algo que você ouviu de alguém muito querido que te machucou e você não está conseguindo digerir essa emoção. E aí ela se torna uma doença física no seu corpo. Então, por isso é importante a gente aprender a ouvir o nosso corpo, porque as nossas emoções falam e se a gente não ouve, vira sintoma no nosso corpo. Então, eu comecei a utilizar esse mix Zengest, que é para questões digestivas, né? Para quem tem gastrite, para quem tem queimação, refluxo. Ele é o nosso omeprazol natural. Então, gente, o Zengest, ele foi o óleo essencial que literalmente salvou a minha vida. Hoje eu tenho um estilo de vida completamente natural. Eu usei ele durante 6 meses e depois voltei para fazer o acompanhamento quando eu saí do hospital. E quando fizeram a endoscopia, a colonoscopia, falaram, olha, as feridas estavam aqui, tinham 2 feridas. As feridas se fecharam. Então, sabe o que a gente acha? Que você recebeu um diagnóstico errado. Eu falei, como é que é? Não, porque você sarou tão rápido que essa doença ela é autoimune, ela não sara assim. Você tem que conviver com ela pro resto da vida. Quem sabe daqui um pouco tirar um pedaço do intestino. Se sarou tão rápido, se você ficou bem, é porque te deram um diagnóstico errado. Então, provavelmente você não tinha doença de Crohn, não, você devia ter alguma outra coisa. Eu passei 2 anos sofrendo com isso. E aí falaram que porque eu melhorei muito rápido, a questão era que o meu diagnóstico estava errado, não foi o óleo que fez efeito, entendeu? Então, só eu sei o que é poder comer hoje um pedaço de pizza, sair com meu marido aqui em Buenos Aires, que tem croissant em todo lugar, poder pedir um croissant com doce de leite, comer. Eu sei que sabedoria para mim é evitar esse tipo de coisa. Mas eu posso, quando eu quero, eu pingo 2 gotinhas, como o meu croissant e não vou ficar 25 dias com diarreia. Então, assim, pra mim, que tinha que me entupir era um remédio pra antes da comida, um remédio pra depois da comida pra me fazer ir no banheiro, outro remédio pra fazer segurar o intestino. Então, usem o Zengest. Ele é um óleo essencial que realmente salva quem tem questões digestivas. Foi o óleo essencial que me salvou e é, até hoje, o meu óleo essencial
favorito. E é um óleo essencial, as formas de uso e por que a pureza importa? Então, primeiro eu gostaria de falar: olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Tabata Mazeto, eu tenho 28 anos, sou mãe da Luna, esposa do Thiago, é um estudante de medicina aqui em Buenos Aires. A Luna tem 8 meses. Eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal do Mato Grosso e também tenho uma formação em aromaterapia pela Regional de Medicina Psicossomática. Já fui lá para os Estados Unidos conhecer a empresa do Terra e desde então vivo neste mundo de aromas, ajudando mais aí de 1000 pessoas já a terem os óleos essenciais na casa delas, a utilizarem no seu dia a dia para ter soluções naturais. E eu tô aqui para ensinar para vocês hoje que ser saudável pode ser simples. Vou explicar para vocês o que é um óleo essencial, pureza, como que isso é importante, como que eu vou identificar, as formas de uso e os 12 óleos principais que a gente tem para utilizar no nosso dia a dia, os mais utilizados aí do mundo hoje. E depois explicar para vocês como é que vocês podem ter esses óleos essenciais na sua casa da maneira mais inteligente, tá bom? Então vamos lá. Tabata, o que é um óleo essencial? Gente, o óleo essencial, ele é o sistema imunológico da planta, vamos dizer assim. Então, quando uma planta sofre uma agressão ou tem uma mudança climática, ou o micro-organismo está tentando chegar lá, se alimentar dessa planta, enfim, ela vai produzindo os seus óleos essenciais. Eles podem vir do caule, das folhas, da raiz, da casca. Cada planta produz o seu óleo essencial em um lugar específico. O que é o óleo essencial? O óleo essencial é o protetor daquela planta, ou para atrair, né, para fazer com que ela viva mais tempo, para fazer com que ela seja polinizada, por exemplo. Tem plantas que o óleo essencial é extremamente cheiroso, como é o caso do ylang-ylang, para atrair aqueles polinizadores, para que eles venham de fato na planta, porque ela tem um cheiro muito gostoso e eles façam morada ali e ajudem nessa polinização, entendeu? Então, assim, de uma forma ou outra, ou eles estão ali para proteger a planta, ou eles estão ali para fazer com que a planta dure, sobreviva, prolifere mais tempo. Tá? Então a gente está falando aí de algo que é construído pela planta e que vai ter mais ou menos a mesma função dentro do nosso corpo. Se a gente entende os óleos essenciais como o sistema imunológico das plantas, quando eles vêm para o nosso corpo, qual é a função deles? Nos proteger. Vamos lá, quais são as formas de uso, Tabata? Nós podemos usar os óleos de 3 formas. A gente pode utilizar os óleos de forma aromática, pingando uma gota na palma da mão, esfregando, inalando profundamente. A gente pode colocar no nosso difusor, pingar uma gotinha na roupa para ficar sentindo aquele aroma, no colar difusor, né? O difusor, para mim, aromaticamente, ele é a melhor forma de uso, porque você coloca ali na sua casa e você vai inalando sem nem perceber que você está fazendo uma terapia. Eu chamo o difusor de nosso terapeuta invisível, né? Então, quando você coloca umas gotinhas ali, vai trabalhando ou vai cuidando da casa, a casa fica aromatizada e sem ter que fazer um comportamento ativo de terapia, de autocuidado, você já está se cuidando. E o que é mais interessante de trabalhar com os óleos essenciais? Já que o aroma dele tem alguns benefícios, a gente acaba que quando ajuda outra pessoa, também está recebendo esses benefícios. Então esse é um trabalho que faz bem dos dois lados, não só para quem está recebendo ali uma sessão de aromaterapia, mas também para quem está entregando. Então é um trabalho que realmente proporciona qualidade de vida e longevidade pra gente, tá bom? Na segunda forma de uso, a gente tem então o uso tópico através de massagens, através da aplicação na pele, através de fazer uma massagem na sola dos pés com os óleos essenciais. Olha que delícia! Mas tem uma particularidade essa segunda forma de uso. Qual é essa particularidade? Nós, sempre que formos utilizar um óleo essencial na nossa pele, a gente vai fazer o uso com um óleo carreador, o óleo de coco, ou um óleo de jojoba, ou um azeite, o óleo vegetal, tá bom? Por quê? O óleo essencial, ele é extremamente volátil, ele evapora com muita facilidade, são micro moléculas, e isso faz com que, se você passar ele na sua pele diretamente sem diluição, primeiro,
ele pode evaporar com muita facilidade e aí você não vai ter o benefício dele penetrando na sua pele e fazendo efeito. Vai ficar um uso realmente aromático, como se você tivesse pingado na roupa para ele evaporar, tá? Segunda coisa, alguns óleos são quentes e quando você faz isso sem diluir, passando na pele, eles podem criar sensibilidade, que são os óleos de canela, os óleos de orégano, tá? Nós temos alguns óleos essenciais que são considerados quentes, e aí quando a gente tem esse contato com a pele sem a diluição, faz com que a gente tenha sensibilidade de fato. Então quando as pessoas falam assim, nossa, mas é perigoso, não é todo mundo que pode usar, é porque provavelmente elas não conhecem a forma correta de diluição. Em um vidrinho, por exemplo, esse vidrinho aqui de Deep Blue, mas é só 5 ml, ele é para dor. Mas você vai colocar num óleo de coco. Então você vai usar uma gotinha do óleo essencial para massagear às vezes a perna inteira. Olha como ele rende muito. Porque quando a gente faz a forma de uso tópico, a gente dilui os óleos essenciais, tá bom? A terceira forma de uso é o uso interno. Tabata, todos os óleos podem ser ingeridos, até mesmo os da doTERRA? Não. Inclusive, na doTERRA tem óleos essenciais que não são para ingestão. Por quê? Vai depender da planta. Se você toma um chá de lavanda, você pode sim tomar o chá do óleo essencial da lavanda. Você pode fazer o uso interno da lavanda, contanto que seja um óleo essencial puro, 100% puro. Então, nós podemos sim fazer a forma de ingestão dos óleos essenciais. Existem várias literaturas que falam da forma do uso interno, mas contanto que sejam óleos essenciais puros. Mas como é que eu vou fazer isso internamente? Eu vou pingar uma gotinha de limão na minha garrafa de água, eu vou colocar uma gotinha de erva doce, por exemplo, na cápsula e vou ingerir para aumentar a produção de leite. Todos os dias de manhã eu tomo uma gotinha de On Guard para potencializar a minha imunidade. No meu caso, que tenho doença de Crohn, fui diagnosticada com doença de Crohn, eu tomo uma gotinha do Zengest, que é o nosso mix digestivo. Então a gente vai fazendo esse uso interno de acordo com a nossa necessidade. Eu preciso ingerir todos os óleos essenciais para eles fazerem efeito? Não. Tem óleo que vai fazer efeito melhor aromaticamente, melhor topicamente em uma massagem, né? Se você tem dor, você faz a massagem com o Deep Blue, vai ser muito mais eficaz, porque você nem pode tomar o Deep Blue, tá? Então, são essas 3 formas de uso. Então, dentro das formas de uso, aromático, tópico e interno, a gente precisa entender qual é a melhor forma de uso pra gente e buscar óleos essenciais 100% puros. E aí, o que é interessante vocês entenderem aqui, eu tenho várias experiências nas minhas consultas clínicas com isso. Óleo essencial, muitas vezes, vem diluído com óleo vegetal. Tá? Você compra o óleo essencial e aí tá escrito lá que é essência ou que é óleo essencial, mas de fato ali tem 2, 3 gotinhas de óleo essencial completaram com óleo vegetal mais barato, um óleo de coco, um óleo de soja às vezes. Então hoje, dentro do mercado mundial de óleos essenciais, 70% do que a gente encontra revendendo dentro do mercado desse mundo de aromaterapia são óleos vegetais com gotinhas de aromas, às vezes aromas sintéticos como o da lavanda, às vezes aromas verdadeiros, né? Gotinhas de óleos essenciais misturado. Tem problema misturar? Não tem, mas eles não poderiam vender isso como óleo essencial, porque isso não é. Isso é uma mistura de óleo vegetal com óleo essencial, e aí você não pode fazer uso interno disso, você não sabe a procedência daquela planta, se é orgânico ou não, então às vezes você pode estar ingerindo agrotóxico. Quando você passa isso na sua pele, por exemplo, tem produtos de limpeza hoje no mercado que tem cheiro de lavanda, mas esse é um cheiro sintético. Quando você limpa a sua casa com aquele produto com cheiro de lavanda, ele não está te trazendo o linalol, que é a química necessária para fazer com que você relaxe, que é o que a lavanda faz. Ela é um calmante natural, porque ela tem essa química. Então a gente precisa entender que um óleo essencial 100% puro, ele é eficaz porque ele é quimicamente potente. Um óleo essencial que é só um cheirinho, ele é só para dar cheiro na casa. Ele não tem a química necessária para fazer com que o seu corpo relaxe, para fazer com que o seu corpo estimule a produção de serotonina e dopamina, entendeu? Então, essa é a importância da gente utilizar óleos essenciais 100% puros. Eu já entrei numa loja no shopping
de óleos essenciais, era um shopping bem caro, né, que lançou lá na minha cidade. Eu entrei e vi essa loja de aromaterapia, fiquei encantada. E aí eu entrei e pedi para olhar os óleos essenciais, e quando eu olhei na vitrine, os óleos estavam em vidros de plástico, né, em potinhos de plástico. E aí eu olhei, né, e falei assim, quais são os valores, né? Ela falou assim, ó, os grandes são 26, os pequenos são 16. Ah, tudo mesmo valor? Tudo mesmo valor. Ok. E aí a gente foi olhar os óleos essenciais, né? E aí, primeiro, o que a gente precisa entender aqui, gente? Não tem como todos os óleos essenciais serem o mesmo valor, porque a gente tem um olíbano, que é conhecido como o rei dos óleos essenciais, que vem da Somália. É uma planta que vem de muito longe. O processo de extração desse óleo, por exemplo, do óleo de baunilha, né, que as flores têm que ser colhidas de madrugada para ter óleo essencial ali e tal, é um processo muito mais custoso, valioso, do que um óleo, por exemplo, de limão. O óleo de limão, você consegue ele pela casca do limão. Várias empresas conseguem extrair isso aqui porque fazem suco de limão para vender e aí a casca fica lá, eles aproveitam para fazer o óleo essencial, que é um óleo extremamente barato. Você vai conseguir ele por R$ 39,00, R$ 29,00, mas você tem um olíbano que de 5 ml, como eu mostrei para vocês que a gente vai sortear hoje, você vai pagar R$ 180,00. E aí como é que eu te digo que qualquer óleo, né, o de limão grande e o de frankincense grande, é tudo a mesma coisa, é R$ 26,00 qualquer um. O que isso está me dizendo daquele óleo essencial? Que não é óleo essencial de fato. Aquilo ali é óleo vegetal com aroma sintético, ou com uma gotinha daquele óleo essencial. E aí eu uma vez falei pra minha paciente, falei assim, olha, ela queria fazer um desodorante com alecrim, limão e lavanda, nananana. Falei, então tá, fica tanto, vai lá, coloca as gotinhas, né, preenche uma gota de cada, preenche com óleo de coco, fica super baratinho. Ah, então tá bom. E aí ela foi na farmácia e comprou um óleo lá, não quis comprar o da doTERRA que eu tinha falado, e aí ela voltou com o braço todo empelotado, cheio de bolinha, ela falou assim, eu tenho alergia de óleo essencial. Eu falei, muito difícil ter alergia de óleo. Não, eu tenho, porque olha como é que ficou, aquele desodorante que você me passou, nananana. Aí eu falei, você usou os óleos que eu te falei? Não, porque o alecrim da doTERRA tava 30, eu fui na farmácia, tava 13, e aí eu fui lá e comprei o alecrim da farmácia. Então, ela não tem alergia a óleo essencial de fato. Ela teve alergia àquela essência, que é o que muitas pessoas falam pra mim, nem abre esse vidrinho de óleo essencial aqui perto, porque eu tenho alergia de perfume. Óleo essencial não é perfume porque ela não é uma química sintética, ela não vai te dar alergia, tá? Ela é uma química natural. Se você tem alergia de andar na natureza, sentir o aroma das plantas, aí sim, pode ser que você tenha alergia das plantas, de alguma planta, de alguma composição química, isso vai te dar alergia, entendeu? Mas então é importante a gente entender essa diferença, porque nós estamos falando aqui não só de um cheirinho para nossa casa, mas a gente está falando de um poder terapêutico. E os óleos essenciais da doTERRA passam por mais de 50 testes para garantir que o que está chegando na sua casa é óleo essencial 100% puro e orgânico de fato. Por isso que você pode fazer o uso tópico, aromático e interno com a segurança de que você tem a química necessária para fazer potência no seu corpo, ok? Por isso que não é simplesmente chegar lá e comprar um óleo essencial, é saber que de fato a pessoa entende e que vai poder te proporcionar a melhor química possível para solucionar suas questões aí e principalmente trabalhar o bem-estar na sua vida, tá? Então, vou falar aí dos 12 óleos essenciais principais. Vou começar aqui com o óleo essencial de frankincense. Frankincense, ele é um regenerador celular, um equilibrador hormonal e um aterrador para deixar a gente no aqui e agora, tá? O óleo essencial de frankincense, ele é conhecido como o rei dos óleos essenciais. Ele tem esse poder de potencializar a função dos outros óleos essenciais. Ele é um óleo que vem da Somália, tá? De extremamente longe, e é o que nós utilizamos em casos de autismo, em casos crônicos, a gente passa na coluna. Tenho vários pacientes que lidam com o câncer e que utilizam o frankincense aromaticamente também na coluna, e o que eles me relatam? Que eles não ficam enjoados depois da quimioterapia. Então ele tem um poder incrível para proporcionar o bem-estar, para o nosso sentimento de bem-estar, independente do que a gente esteja passando. Então, ele é o rei dos óleos essenciais.
Algo que é muito interessante é utilizar ele para meditação, porque ele é um óleo essencial aterrador. Ele deixa a gente presente no aqui e no agora. É muito utilizado em templos, em locais de meditação, justamente para trazer essa sensação de presença no aqui e no agora. Se você tem essas questões de pensar muito no futuro, ficar muito preocupado com o que passou, usa um frankincense para aterrar, para que você possa ter essa noção, essa conscientização, tá? E para quem tem ansiedade, déficit de atenção, realmente que precisa focar no agora, para as crianças, a gente passa na coluna e também coloca no difusor, tem um resultado excelente. E ele é um regenerador celular. O que isso significa? Para nossa cutis, para nossa pele, ele é um óleo essencial que vai trabalhar a regeneração celular, tá, gente? Se vocês forem olhar a composição de vários cremes caríssimos para a pele, a gente tem aí o óleo de frankincense ou olíbano, como vocês vão encontrar, tá bom? E o que é interessante a gente entender? O valor disso aqui. Ah, mas eu vou pagar R$500 num creme da Lancôme, R$1.500 num creme deles que é anti-idade, com ácido, com não sei o que lá, que tem frankincense também, e aí você não quer pagar R$180 em um frasco de frankincense. E aí eu vou te falar, por que vale a pena comprar o seu frankincense? Porque quando você for utilizar, ou quando você for fazer o seu creme, você vai usar uma gotinha. Digamos que você use 5 gotas. E aí você tá pagando ali, sei lá, R$8 em cada gota. Ainda assim, no fim do mês, vai sair mais barato do que se você comprasse aquele creme de R$1.000 caríssimo. E eu garanto pra vocês que o efeito na nossa pele é fantástico, tá? Para as mulheres que precisam desse equilíbrio hormonal, a minha mãe tem um depoimento fantástico com frankincense na época da menopausa. Ela começou a colocar embaixo da língua uma gotinha todos os dias e ela passou por esse processo sem passar pelos calorões, não teve diferença, aquela diferença de flacidez, né, na pele e tudo mais. Foi incrível, e só com esse olhinho aqui. O segundo óleo essencial é o óleo essencial Breathe. O que é esse Breathe? Ele é um mix de óleos essenciais que tem óleos ali de melaleuca, eucalipto, hortelã, excelentes para as nossas vias respiratórias. E o que ele faz com a gente? Ele dá essa sensação de que liberou. O Breathe, ele é para todas aquelas questões respiratórias que você imaginar. Rinite, sinusite, asma, é um broncodilatador. Então, para as questões respiratórias, ele vai ajudar de fato você a respirar melhor, porque o eucalipto faz esse processo como um broncodilatador. E a longo prazo, ele vai fazer com que você precise usar cada vez menos e tenha uma sensação melhor de respiração, tá? Então, fiquei com dor de cabeça por causa da rinite, sinusite, trocou o clima, tô sentindo que tá começando a fechar aqui. Passa na região do T, pode passar aqui desde a garganta até a região dos pulmões. Nas crianças a gente dilui e passa nas costas para ela poder respirar melhor, tá bom? Então esse é o nosso mix respiratório. Gente, o limão é o nosso detox natural. Ele é um óleo essencial que realmente ajuda o nosso corpo nessa limpeza interna. Então a gente coloca uma gotinha na água, ingere ao longo do dia. A gente também pode colocar no difusor para deixar aquele clima de limpo, sabe? E para as crianças, aqui tem uma dica. Ele é excelente para estimular o sistema imunológico das crianças de uma maneira muito leve, tá? Porque a gente tem um mix imunológico, mas tem canela. Às vezes o pessoal fica com dor de cabeça, de sentir o cheiro de canela e tudo mais. O limão também é excelente. Então, eu gosto muito de limpar a minha casa, coloco uma gotinha de limão para limpar. Ele é excelente para os móveis. Gosto também de colocar na salada, uma gotinha na garrafa com água para desinchar o corpo, para fazer aquela limpeza. E particularmente, quando termina uma consulta comigo e a gente vai iniciar um acompanhamento com os óleos essenciais, sempre começa usando o óleo de limão de 10 a 15 dias, para que depois você comece a usar os outros óleos essenciais para você fazer essa limpeza no seu corpo, porque às vezes a gente está com uma carga tóxica tão alta, né, que é mais ou menos o que o Zendocrine faz também, que a gente nem consegue perceber o benefício dos outros óleos essenciais. Então, o importante é a gente limpar a casa primeiro para depois começar a organizar. E essa limpeza a gente faz com limão. Quando eu limpo a minha casa, eu gosto de pingar junto o óleo de limão, justamente para não usar produtos tóxicos, né? Porque minha filha engatinha, depois bota a mão na boca, então ela acaba consumindo ali
o que a gente coloca no chão e também em cima das superfícies, que ela passa a mão na mesa e bota na boca, né? Então, eu só coloco água e os óleos essenciais de fato. Nosso próximo óleo essencial é o Balance. Gente, eu queria falar desses dois aqui ao mesmo tempo, porque eles têm muito em comum, mas ao mesmo tempo eles são diferentes. Como é que funciona isso aqui, ó? Balance e lavanda, tá? Agora, para diferenciar a lavanda e o Balance, gente, a lavanda, ela é um calmante mundialmente conhecido, rica em linalol. O linalol faz com que a gente tenha aquela sensação de tranquilidade, de relaxar. Sabe aquela ansiedade que você fica assim chacoalhando a perna, roendo unha, puxando o cabelo? É a lavanda. Ela é aquela ansiedade aparente, né? Que eu olho pra você e falo, nossa, como ela é uma pessoa ansiosa. Então, a lavanda, ela pode ser utilizada aromaticamente, topicamente e internamente. Qual vai ser melhor pra você? Você precisa descobrir. Tem gente que super relaxa fazendo uma massagem com lavanda na sola dos pés, na região do coração, no timo. Tem gente que relaxa muito mais quando toma um chá de lavanda antes de dormir, coloca uma gotinha embaixo da língua. E tem gente que gosta de fazer o uso no difusor mesmo para dormir, tá? Agora, como é que a gente diferencia do Balance? Porque são dois calmantes. Então, eu falo que a lavanda acalma o corpo e o Balance acalma a mente. Então, se você tem uma ansiedade, mas que não é aparente, eu olho pra você e falo, nossa, engraçado, você se acha ansiosa? Não parece. Mas a minha mente tá ali, ó, pensando mil coisas, eu não consigo dormir, tem que fazer checklist, porque senão eu não paro de pensar. A minha ansiedade, ela é muito mais introspectiva, muito mais mental do que traz essa aparência física. Então, o Balance, ele traz essa tranquilidade mental. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui a ansiedade mais física e a ansiedade mais mental. Por isso, não se espantem. Ah, eu usei a lavanda, mas não senti que eu dormi bem. Às vezes, o seu óleo é o Balance, tá bom? Nosso próximo óleo essencial é a melaleuca. Quem aí conhece a melaleuca? Manda aqui. A melaleuca, gente, é um secativo natural. Ela é excelente para nossa pele, tá? Para as espinhas, para aquelas marcas que já estão ali há bastante tempo e a gente precisa fazer aquela limpeza mais profunda. Para quem tem a pele muito oleosa, para quem tem caspa, couro cabeludo, né, que precisa fazer essa limpeza mais profunda. Então a gente pinga uma gotinha na unha quando vai fazer a unha, para deixar a unha bem sequinha, para não ter nenhum fungo, nenhuma micose. Para as mulheres, candidíase, um banho de assento é maravilhoso. Para passar na pele junto antes da sua maquiagem, excelente para deixar a pele com esse aspecto sequinho o dia todo. E também, se você tem caspa, essas coisas, pode fazer uma massagem ali no couro cabeludo de forma correta, tá? Então, a melaleuca é basicamente o nosso óleo da limpeza e da estética. Para os adolescentes que tem muita espinha, estão ali tomando rocutão, um negócio que é super forte, gente. Lavar o rosto com uma melaleuca todo dia de manhã e à noite deixa a sua pele maravilhosa em menos de 15 dias. Te garanto, porque minha pele é super oleosa também e eu sei o que é lidar com isso, tá? Então, essa é a nossa melaleuca. Secativo natural, bactericida, fungicida, tudo que a gente precisa para as partes íntimas da mulher e também para essa limpeza interna quando necessário. Nós temos o hortelã, que é o nosso energético natural, tá? O hortelã, ele dá disposição, energia, para quem tem labirintite, enxaqueca, nossa senhora! Muita gente toma remédio para dor de cabeça hoje, gente. Então, energético natural e o melhor que eu já conheci como pré-treino. Ele deixa você mais disposto, eles têm um desempenho e foco e atenção muito melhor. Então, você vai estudar, coloca uma gotinha de alecrim com hortelã, tá? Tá com dor de cabeça? Passa o hortelã nas têmporas, faz uma massagem no seu couro cabeludo com hortelã. Você vai ver que não tem coisa melhor, tá bom? O On Guard, ele é o nosso mix imunológico. Ele tem aqui laranja, tem canela, tem alecrim. Ele vai trabalhar o nosso sistema imunológico. O que é isso? Ele vai potencializar o seu sistema imunológico para que você não adoeça. Tá, eu uso ele então quando eu tô doente? Não. Você usa ele para não ficar doente, tá? Mesmo que seja, nos consultórios médicos eu trabalho com vários médicos, dentistas, e eles colocam no difusor na recepção. Por quê? Porque aquele é um lugar ali que lida com muitas doenças, várias pessoas doentes vão ali. Então, eles deixam, tanto na sala do médico quanto na recepção, para justamente esterilizar esse ambiente. O cravo é um esterilizante natural que tem dentro dessa composição aqui.
E o cravo vai fazer essa asepsia, essa limpeza profunda para fazer com que esses micro-organismos ali não possam, né, proliferar, não seja um ambiente propício para isso. O óleo essencial de tangerina é um óleo rico em limoneno. A tangerina, ela é o óleo da alegria, da autoestima, para quem tá passando por depressões, questões de tristeza, tá precisando daquele up, daquela paixão na vida que você não encontra mais. A tangerina é o seu óleo. Por quê? O limoneno estimula a produção de serotonina e dopamina. E a tangerina tem cerca de 96 a 98% de limoneno, ou seja, ela é puro prazer, gente. Prazer, alegria, autoestima, valor na vida, se sentir bonita, pinga uma gota de tangerina todo dia de manhã. Inala 10 vezes, olha pro espelho e pensa 3 coisas positivas sobre você. Sem falar que ela tem um gosto maravilhoso e é excelente para retenção de líquido, tá bom? Tangerina aí, nosso óleo da alegria, óleo da autoestima para quem tem depressão, né? E tá passando por esses momentos de transição, precisa de um pouco de energia na vida, alegria, autoestima, é a tangerina. Nós temos o óleo essencial, então, de Deep Blue, que ele é um mix de cânfora com camomila azul, e a gente usa ele para tudo que é tipo de dor. A gente só usa ele para massagem, tá bom, pessoal? Fibromialgia, dor nas articulações, torcicolo, enxaqueca, começa a usar o óleo essencial de Deep Blue, porque além de um anestésico natural, ele também é um anti-inflamatório. E a gente usa muito ele na forma de pomada, tá? Tem o Deep Blue, mas eu particularmente gosto muito dele na forma de pomada, porque ele já é muito mais prático para você passar no seu corpo, você não precisa ficar diluindo. E a gente usa ele em conjunto com a copaíba. O óleo essencial de Deep Blue, ele é para uso tópico. E a copaíba, a gente também pode fazer o uso interno. E quando a gente ingere a copaíba, ela bloqueia uma parte da sensação de dor pra gente, tá? Então, quando a gente usa essa dupla aqui, ó, ingere a copaíba e passa Deep Blue, a gente tem um mix que trabalha a dor de dentro para fora e de fora para dentro, tá? Tenho vários acompanhamentos de fibromialgia, dor no ciático, que usou essa dupla aqui na massagem e na ingestão e teve um resultado excelente. E a copaíba, o que acontece? Ela é um antioxidante. Então, tudo aquilo que a gente pode ingerir, consumir, passar, que seja antioxidante, como, toma suco de uva, porque o suco de uva é um antioxidante, significa que você está trabalhando a antioxidação celular. E o que é oxidante? Estresse é oxidante. Respirar já traz oxidação para suas células, sabia? Açúcar é oxidante. Então, a gente trabalha a copaíba não só como anti-inflamatório para dor, mas para antioxidação das nossas células, para nossa saúde celular. Então, a gente utiliza ela diariamente para que a gente possa ser saudável de dentro para fora de fato. Eu vou falar agora, então, do nosso último óleo essencial e, para mim, o mais importante. Não que ele seja o mais cheiroso, no sentido de que eu gosto dele por causa do perfume dele, mas pega o papel aí para anotar, porque eu vou contar a minha experiência para vocês. Algum tempo atrás, eu comecei a ter dores de estômago. E aí comecei, né, nas fezes, tinha sangue e tudo mais, falaram pra mim que era colite ulcerativa, depois falaram pra mim, não é colite ulcerativa, a gente não sabe o que é, e faz endoscopia, e faz gastro e tudo mais. E aí, quando eu comecei a utilizar os óleos essenciais, eu pensava que o que eu tinha era grave demais, né? Sabe, quem é que nunca pensou? Quem é que já falou pra vocês assim, não, mas o meu problema ele é grave demais, olhinho assim não funciona, eu tomo remédio tarja preta. E aí eu fui diagnosticada com doença de Crohn, que é uma doença que faz com que é uma doença autoimune, né, proveniente do estresse consecutivo, né, e faz com que tenha feridas, né, desde a boca até o ânus. Então, todo o seu trato digestivo, ele pode produzir essas feridas. Eu comia e aí eu tinha restrições de glúten, lactose, óleo, açúcar, tudo isso me trazia diarreia, né. Até que chegou num momento onde eu fiquei 25 dias com diarreia, fui internada, tava magra, e era assim, ó, tramal na veia, queimaram minhas veias ficavam roxas, eu fiquei cheirando remédio e eu tomava mesalazina, que é um remédio extremamente caro, que tirava a minha dor, mas eu não tava melhorando. E aí eu decidi mudar tudo.
Falei, não, chega de tomar esse mundo de remédio, eu já conheço os óleos essenciais, vou começar a usar os óleos essenciais ao meu favor. O meu problema é digestivo? Ótimo, fiz uma desintoxicação com limão, porque eu já tava fedendo o remédio, literalmente. Ninguém sabia como resolver o meu problema. Eu não podia comer nada, eu tava o tempo todo infeliz, porque, gente, nós somos seres sociáveis. Sentava pra comer, todo mundo comendo lá arroz, feijão, não sei o que lá, e eu não podia. Então, eu falei, então tá, se a minha questão é digestiva, vamos lá. A gente fez uma desintoxicação e depois eu comecei a utilizar esse óleo essencial aqui, o nosso omeprazol natural. O Zengest é um mix de óleos essenciais para o sistema digestivo. Ele tem erva doce, tem cominho, ele ajuda o nosso sistema digestivo a ficar equilibrado. Se você tem o intestino solto, ele vai ajudar a prender, se tem preso, ele vai ajudar a soltar, se você tem problemas digestivos, ele vai funcionar como um gastroprotetor. E eu comecei a tomar 2 gotinhas de Zengest antes de cada refeição. Se eu fosse comer glúten, se eu não fosse comer glúten, eu tomava Zengest, porque ele não é o equilibrador do sistema digestivo. Minha questão era no sistema digestivo. E aí, anota essa dica aqui. Muitas vezes você usa um óleo essencial pela função orgânica dele, ele é digestivo. Mas às vezes, assim como a doença de Crohn, ela não é emocional. Então, às vezes, a sua dificuldade é digerir uma emoção. Às vezes, você não está conseguindo digerir o que as pessoas falam para você. Às vezes, você não está conseguindo digerir a opinião do seu patrão em relação a você, a opinião das pessoas em relação a você, ou algo que você ouviu de alguém muito querido que te machucou e você não está conseguindo digerir essa emoção. E aí ela se torna uma doença física no seu corpo. Então, por isso é importante a gente aprender a ouvir o nosso corpo, porque as nossas emoções falam e se a gente não ouve, vira sintoma no nosso corpo. Então, eu comecei a utilizar esse mix Zengest, que é para questões digestivas, né? Para quem tem gastrite, para quem tem queimação, refluxo. Ele é o nosso omeprazol natural. Então, gente, o Zengest, ele foi o óleo essencial que literalmente salvou a minha vida. Hoje eu tenho um estilo de vida completamente natural. Eu usei ele durante 6 meses e depois voltei para fazer o acompanhamento quando eu saí do hospital. E quando fizeram a endoscopia, a colonoscopia, falaram, olha, as feridas estavam aqui, tinham 2 feridas. As feridas se fecharam. Então, sabe o que a gente acha? Que você recebeu um diagnóstico errado. Eu falei, como é que é? Não, porque você sarou tão rápido que essa doença ela é autoimune, ela não sara assim. Você ia ter que conviver com ela pro resto da vida, quem sabe daqui um pouco tirar um pedaço do intestino. Se sarou tão rápido, se você ficou bem, é porque te deram um diagnóstico errado. Então, provavelmente você não tinha doença de Crohn, não, você devia ter alguma outra coisa. Eu passei 2 anos sofrendo com isso. E aí falaram que porque eu melhorei muito rápido, a questão era que o meu diagnóstico estava errado, não foi o óleo que fez efeito, entendeu? Então, só eu sei o que é poder comer hoje um pedaço de pizza, sair com meu marido aqui em Buenos Aires, que tem croissant em todo lugar, poder pedir um croissant com doce de leite, comer. Eu sei que sabedoria para mim é evitar esse tipo de coisa. Mas eu posso, quando eu quero, eu pingo 2 gotinhas, como meu croissant e não vou ficar 25 dias com diarreia. Então, assim, pra mim, que tinha que me entupir era um remédio pra antes da comida, um remédio pra depois da comida pra me fazer ir no banheiro, outro remédio pra fazer segurar o intestino. Então, usem o Zengest. Ele é um óleo essencial que realmente salva quem tem questões digestivas. Foi o óleo essencial que me salvou e é, até hoje, o meu óleo essencial favorito. Esses são os 12 óleos essenciais mais utilizados no mundo. Dentre eles estão óleos essenciais para pele, para dormir, para o cabelo, para as partes íntimas, para a saúde íntima da mulher, regeneradores, antioxidantes, para o sistema imunológico, respiratório. Então, nós falamos que eles são essenciais no nosso lar. Esse aqui é um kit de óleos essenciais essencial para o lar. E o que é essencial não pode faltar. A gente compra um vidrinho desse e às vezes a gente fala, mas é muito caro. Se você não investir na sua saúde, eu tô aqui para te dizer que você vai ter que investir na sua doença. E também sei que é muito mais caro cuidar da nossa doença do que cuidar da nossa saúde. Às vezes a gente acha R$60 num vidrinho de lavanda, que você compra com desconto quando você é membro, você paga R$59 num vidro de lavanda. Mas é caro. Mas você paga R$70 numa pizza que acaba em um dia e não acha caro? Não, mas aquela pizza é de boa qualidade, ela é muito boa. E quando você for usar a lavanda, você vai usar 1 gota. No vidrinho desse aqui vem 100 gotas, de 5 ml. 100 gotas, você usando 1 gota, você vai poder usar 100 dias.
Olha, gente, sai menos de 50 centavos a aplicação, tá bom? Então, óleo essencial é puro, é potente. Quando você for usar, você vai usar uma gotinha para diluir e você está investindo na sua saúde. Se você tiver um kitzinho desse aqui em casa, você tem solução para tudo que a sua família estiver passando de forma 100% natural e segura, tá bom? Então, agora eu quero falar para vocês rapidamente como é que vocês conseguem adquirir esses óleos essenciais. Então, os óleos essenciais da doTERRA, eles podem ser adquiridos de duas formas. Uma, você pode procurar um consultor de bem-estar da doTERRA, perguntar quais são os óleos que você quer, né? E ele pode te disponibilizar esses óleos pelo valor de venda. Ah, eu tenho um óleo essencial de lavanda. Ah, quanto é que é o óleo de lavanda? É R$70. Porém, vocês não precisam pagar R$70 no óleo da doTERRA, tá bom? Porque nós temos uma segunda forma de adquirir esses óleos, que é como um cliente preferencial. Um cliente preferencial ou um consultor de bem-estar, que é uma pessoa que quer trabalhar com os óleos essenciais, eles podem adquirir os óleos da doTERRA com 25% de desconto. Isso significa que a sua lavanda de 70 vai sair por 59. Olha que desconto legal, principalmente para quem vai desenvolver esse estilo de vida mais saudável e usar os óleos todos os dias. E não é só isso. Além de você comprar eles com 25% de desconto, quando você é um membro preferencial ou quando você é um consultor de bem-estar, cada compra que você faz, você pode ganhar cashback, ou seja, você vai acumular pontos na doTERRA como se fossem milhas para trocar por óleos de graça. Hoje, gente, eu pego esses óleos que são mais valiosos, né? Frankincense, Helichrysum, o Kit Verage que eu uso para minha pele, tudo de graça. Eu troco por pontos. Porque os óleos que eu uso no meu dia a dia já me geram pontos e depois eu troco de graça por esses que são um pouquinho acima do valor, né? Então, olha que interessante. Você pode comprar os óleos essenciais com 25% de desconto e você pode se tornar ou um membro preferencial, que é uma pessoa que utiliza os óleos essenciais, ou um consultor de bem-estar, que é uma pessoa que além de utilizar, também compartilha com as outras pessoas, que é o que eu faço hoje. Eu compartilho os benefícios dos óleos essenciais, eu não guardo eles só pra mim, porque eu acho que é bom demais pra ficar guardado, tá? Decidindo ser um consultor ou um cliente, você ainda pode chegar com esse desconto a 55% nesse cashback que eu falei. Cada compra que você faz gera pontos para você ganhar óleos de graça, tá? E você pode trocar todos os meses aí óleos essenciais de graça quando você vai consumindo. Qual é uma vantagem também de quem se torna consultor? Você, à medida que compartilha, você gera uma renda. Porque todas as pessoas que querem comprar com desconto de você, você ganha uma porcentagem. Ah, mas eu não ganho aqueles 25% que a pessoa ganhou de desconto, né? Não, mas a empresa entende que ela comprou por você, pelo seu ID, pelo seu link, e ela te paga uma porcentagem dessa compra. E aí isso faz com que você tenha uma renda residual. As pessoas vão consumindo e você da sua casa compartilhou o bem-estar, mas você vai criando uma renda. E toda vez que essa pessoa que conheceu a doTERRA através de você comprar um óleo essencial na conta dela, você recebe também, tá? Porque você que apresentou a doTERRA para ela e a doTERRA é muito fiel nisso e ela te paga uma porcentagem porque foi você que apresentou os óleos essenciais para sua amiga. Então olha que interessante, a gente além de compartilhar bem-estar, a gente também consegue gerar uma renda com isso. Gente, quando eu conheci a doTERRA, eu era uma estudante de psicologia, eu ganhava R$600 por mês. Eu comprei o meu kit e decidi compartilhar os óleos essenciais com as pessoas. E em menos de 3 anos eu me tornei diamante dentro da doTERRA, que é um nível de salário hoje que a gente não encontra facilmente dentro do Brasil, a não ser entre os CEOs aí das empresas, tá bom? Eu jamais pensei que eu poderia trabalhar de casa, com a minha filha no meu colo, fazer uma live e ganhar tanto dinheiro e ao mesmo tempo compartilhar e impactar a vida de tantas pessoas com os óleos essenciais. Então eu tô aqui para te dizer, se você quer mudar o seu estilo de vida e só consumir os óleos essenciais com 25% de desconto, para de comprar óleo caro por aí e começa a comprar óleo barato como um membro preferencial da doTERRA. Fora isso, todas as pessoas que se cadastram com a gente, os nossos clientes, eles ganham um curso introdutório de aromaterapia, né? Eles têm consultas, tem um grupo exclusivo no WhatsApp onde a gente tira as dúvidas das formas de uso. Quantas dúvidas a gente não responde por dia, depoimentos que a gente vê da forma de uso e dos resultados dos óleos essenciais. Então essa é uma comunidade que realmente te estimula a mudar o seu estilo de vida. E quando você decidir fazer um negócio
Eu vou pegar na sua mão, eu vou te dar mentorias semanais todas as segundas-feiras à noite. Eu dou mentoria para todas as pessoas que querem desenvolver um negócio. E a gente também tem um sistema onde você assiste às aulas sobre o que é um pedido, o que é desenvolver esse negócio, como é que eu posso trabalhar mesmo estando dentro de casa, enfim, o que é esse modelo de negócio do Terra. Porque também é um trabalho mais diferente da forma de trabalho que a gente conhece hoje em dia, que eu tenho que ir lá bater ponto e Tinder, enfim. Então, esse é o meu convite para vocês. Se vocês quiserem mudar de vida, mudar a saúde de vocês, comecem a utilizar os óleos essenciais, comprem com desconto, porque aí vocês vão querer usar mais, não vai ficar com aquele medo do valor do óleo essencial, vão compartilhar com a família de vocês, fazer com que todo mundo use. E se vocês querem também impactar a vida de outras pessoas e gerar saúde financeira para vocês, vem fazer um negócio com a gente, que já tem tudo mastigado e mentorias semanais para te ajudar nessa trajetória. Isso mudou a minha vida e faz com que hoje eu possa ficar em casa com a minha filha de 8 meses, morando aqui em Buenos Aires para o meu marido estudar medicina e mesmo assim todo mês o dinheiro entra na conta. Olha que bênção, né? Impactar a minha vida e também a vida de outras pessoas. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se apaixonado por esse mundo dos óleos essenciais e que vocês possam, a partir de hoje, comprar os óleos essenciais com desconto e entender que uma gotinha é muito, muito, muito barato pro efeito que ela vai ter na sua saúde, tá bom? Beijo no coração de vocês, uma ótima semana e eu espero encontrar com vocês logo, logo.